de-se pela força das coisas, porque torna felizes as criaturas. Esta frase de Allan Kardec no Livro dos Médiuns define com perfeição a doutrina espírita. Afinal, que há de mais consolador do que saber que a morte não existe, que a vida prossegue além da morte e que um dia seremos plenamente felizes? O Espiritismo surgiu no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. No programa especial de hoje, você vai ver uma série de reportagens sobre a elaboração da doutrina, os médiuns que trabalhavam com Allan Kardec, a Sociedade de Paris e a chegada do Espiritismo ao Brasil. O trabalho criterioso de Kardec e todos os seus colaboradores, o trabalho dos que apesar de todo o avanço que ocorreu na humanidade, da metade do século XIX até o começo, nós observamos que a doutrina espírita passou incólume. Ao contrário, até ela recebeu a comprovação de muitos fatos que, na época que ela destacou, poderia ser considerado uma aberração, mas que o tempo mostrou o acerto das O Espiritismo Responde e Raul Teixeira no quadro Médium. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas, da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversatil.com.br. Paris, século XIX. Um pedagogo renomado descobre os fenômenos psíquicos. Veja como Allan Kardec codificou o Espiritismo. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, a coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muitos cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens,
as leis que regem a vida. A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual. Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos. A mediunidade foi o veículo pelo qual Allan Kardec pôde pesquisar os fenômenos espirituais. Na reportagem que você vai ver agora, nós mostramos os médiuns que trabalharam com Kardec e o método usado pelo codificador do Espiritismo. 5 adolescentes francesas foram decisivas para o aparecimento da doutrina espírita. Elas foram os principais médiuns com que Allan Kardec trabalhou quando reuniu as informações dos espíritos superiores. As médiuns eram excelentes, mas Kardec não confiava em tudo o que diziam os espíritos. Ele elaborava perguntas, checava a informação e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão, o bom senso e a universalidade do ensino dos espíritos. As primeiras a trabalhar com Kardec foram as irmãs Julie e Caroline Baudin. Elas obtiveram quase todas as respostas que estão no Livro dos Espíritos. As médiuns usavam uma cesta de bico, que era amarrada de modo firme a um lápis, com a ponta para fora e para baixo. O médium encostava o dedo na cesta e esta se colocava em movimento. Fazia o lápis percorrer o papel, traçando letras e desenhos de acordo com a vontade do espírito. As manifestações por intermédio das cestas eram, na realidade, formas primitivas de psicografia. Logo em seguida se percebeu que elas seriam substituídas pela mão do médium, oferecendo-se apenas o lápis para que o médium escrevesse. Nós devemos destacar também que Allan Kardec recorreu à família Baudin e, nessas condições, ele imprimiu um caráter de seriedade às reuniões que antigamente eram frívolas, né? Não havia assim um objetivo definido para essas reuniões. E nessas oportunidades também ele veio a conhecer a médium Ruth Jafé, que ela, juntamente com a família Baudin, as irmãs Baudin, deixaram uma grande contribuição para a elaboração dos primeiros textos, né, que Allan Kardec aproveitou na elaboração do Livro dos Espíritos. As irmãs Baudin se casaram em 1858 e Kardec passou a trabalhar principalmente com Aline Carlotti e Hermance Dufault. Hermance conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Filha de um rico proprietário de terras em Fontainebleau, logo tornou-se uma das principais médiuns da Sociedade de Paris. Aos 14 anos, Hermance publicou o livro mediúnico A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Seu espírito protetor era São Luís, que lhe ditou mensagens como esta: Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. A fé aliada à lógica, ao bom senso, à razão. Para estruturar uma proposta com essas características, um espírito nobre, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Conheça agora um pouco mais sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo.
Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversátil.com.br. Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida. Uma 187-8282. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Cheias e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Os versos de Castro Alves são perfeitos para homenagear a doutrina espírita. Afinal, o espiritismo nasceu com livros e ainda hoje tem base forte no estudo, na lógica, na razão que equilibra a fé. Os livros básicos da doutrina espírita você já conhece. São os livros de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas não deixe de ler também o que é o Espiritismo, obras póstumas ou o Espiritismo na sua expressão mais simples. E se você não conhece, vale a pena ler o estudo que o Espírito Emmanuel fez sobre o Livro dos Espíritos. Publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1957, ele se chama Religião dos Espíritos e foi ditado ao médium Francisco Cândido Xavier. Você vai gostar. Uma ótima leitura e muita paz. Espiritismo, 150 anos de paz e luz, é o tema escolhido para o 5º Congresso Espírita Mundial, que vai ocorrer no Centro de Convenções de Cartagena, na Colômbia. A data também já foi marcada, de 10 a 13 de outubro do ano que vem. O encontro é promovido pelo Conselho Espírita Internacional, com o apoio da Confederação Espírita Colombiana. Nos últimos 10 anos, a Colômbia registrou uma grande expansão do espiritismo. Hoje, o país possui aproximadamente 70 centros espíritas, sendo que 45 deles filiados à Confederação Espírita Colombiana. Cartagena, o local escolhido para o 5º Congresso Espírita Mundial, é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade. Mais informações sobre o encontro em Cartagena estão na página do Conselho Espírita Internacional, www.spiritis.org. Desde que eu me entendo por gente, nas primeiras noções de vida, eu me recordo que minha mãe, que era médium, psicofônica e médium de efeitos físicos, ela orava com as pessoas, aplicava-lhes passes, e curiosamente eu via diversas criaturas que atravessavam as paredes e iam ao encontro de minha mãe. E eu os via com muita naturalidade. Às vezes eu sorria, às vezes eu ficava observando, mas nunca senti medo. Chegando em São José do Rio Preto, e falei sobre a fraternidade. E fiquei pensando qual era o vulto que eu ia usar. E vi diante de mim, como se fosse numa velha fotografia, um quadro oval, e nesse quadro havia a expressão de Eurípides Barçanufo. Comecei a lembrar-me dele, evocando um romance do Espírito Emmanuel. O romance se chama
Ave Cristo. E Eurípides aparece ali, segundo as falas de Chico Xavier, como o escravo Rufus, o escravo cristão, que por não negar a sua fé cristã, foi assassinado por ordens do seu senhor, amarrado às patas de corcéis bravios, e quando os corcéis correram, rasgaram-lhe o corpo. E comecei a pensar naquelas cenas, e fui narrando a saga do escravo Rufus. E durante a minha narrativa, eu fui me dando conta de que eu falava coisas que não tinha lido no romance, mas estavam muito bem concatenadas. E eu fui falando, estava bonito. Mas dentro de mim eu dizia, mas eu nunca li isso no romance. Isso não está posto no romance de Emanuel. E a palestra terminou. Alguém me veio dizer depois que enquanto eu falava, estava vendo Eurípides Barçanufo, que me inspirava naquele final. E dias depois, Divaldo estava chegando de uma viagem sua à Europa, e eu fui encontrar-me com ele em Belo Horizonte. E ele me disse, no dia tal do mês passado, eu me encontrava em Lyon, realizando palestra. E na hora em que correspondia ao fuso horário daqui, mais ou menos pelas 22 horas, eu recebi a visita do espírito Eurípides Barçanufo, que me disse, ipsis literis, eu acabei de inspirar o nosso Raul, fazendo com que ele retornasse psiquicamente a este local, as montanhas de Fourvière, e porque na ocasião ele era encarnado aqui e acompanhou os fatos narrados no romance, fiz com que ele se recordasse de tudo quanto ele tinha visto para poder narrar na palestra que estava procedendo. Eu achei aquilo de uma beleza, porque ninguém sabia que eu tinha colocado coisas não constantes do romance. Eu fiquei numa emoção muito grande. Claro que nós que lidamos com a mediunidade, nós não precisamos dessas provas, mas é muito bonito nós identificarmos esses ensinos que Allan Kardec chamava de universalidade dos ensinos. Eu faço um registro aqui, e o Divaldo na França faz outro registro, e quando nos encontramos ele confirma aquilo que eu tinha registrado, sem saber propriamente o de que se tratava. Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversátil.com.br. Memórias de um Suicida é um romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282.
A Elizabeth Gomes nos enviou assim: gostaria de saber se há algum impedimento para que algumas pessoas possam educar a mediunidade. Quem teve alucinações e passa por um desequilíbrio emocional pode participar da reunião mediúnica? E como saber se se pode desenvolver a mediunidade? Elizabeth, a mediunidade é uma característica orgânica do corpo quando vinculado ao espírito. Por quê? Porque a mediunidade é uma espécie de afrouxamento dos laços que vinculam o espírito ao corpo através do perispírito e que abrem um espaço de interferência e de percepção em relação ao mundo espiritual. A educação mediúnica, quando praticada pelo indivíduo, oferece-lhe um melhor domínio sobre o conjunto de fenômenos. E é este domínio que lhe permite o desenvolvimento desta faculdade pela prática continuada. Em relação à questão se é possível que uma pessoa que passa por alucinação e desequilíbrio emocional participe numa reunião mediúnica, nós entendemos que apenas na condição de um paciente. Porque não é oportuno que o indivíduo, na condição de desequilíbrio em que está, posto em regime de alucinação ou de desequilíbrio emocional, se coloque em um estado que é naturalmente passível de receber o desequilíbrio por parte de espíritos, por parte das visões que lhe são acometidas. A recomendação, portanto, é que o indivíduo, apenas em condição de equilíbrio, possa participar das atividades de educação e desenvolvimento da mediunidade. A outro Consolador, a fim de que fique eternamente o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviou, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o Consolador para nos ensinar coisas que ele não pôde ensinar. Mostra claramente que ele estava dizendo que tinha ensinado ao homem tudo o que lhe era possível na época, mas muitas outras coisas mais teria o homem que aprender. Da mesma forma, quando ele diz que é necessário trazer o Consolador para relembrar o que ele já previa que o homem ou esqueceria ou desvirtuaria os seus próprios. Nós vemos assim que a doutrina espírita traz na essência aquilo que Jesus procurou prometer através do próprio Consolador. Mostra-nos também que temos inúmeras reencarnações, que já existíamos antes de nascer e vamos continuar a existir depois da morte física. Só esta informação traz uma consolação muito grande para todos nós, pois nos mostra que os sofrimentos que temos aqui na Terra podem perfeitamente ser justificados por erros que cometemos do passado, por falhas decorrentes do nosso desconhecimento, mas, por outro lado, nos mostra também que estamos sempre num processo de aprimoramento. Se erramos, se falhamos, podemos consertar, podemos aprimorar e devemos prosseguir. Mesmo porque, amparando isso tudo, existe uma lei que emana de Deus também, que é a lei do progresso, que nos impulsiona constantemente para o aprimoramento, tanto moral como no campo da intelectualidade, permitindo que através da conquista de novos conhecimentos, permitindo também que através do desenvolvimento de novas virtudes, nós construamos uma felicidade que será assentada nas leis de Deus,
Assim, a doutrina espírita contribui para que todos nós possamos realmente progredir, melhorar de forma serena e segura, construindo a felicidade futura pelo esforço da prática da lei de Deus, da lei do bem, da lei do amor. O programa de hoje está terminando. Mande a sua pergunta e dê a sua opinião. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Tenha uma semana muito feliz. Nós nos despedimos com imagens que traduzem com exatidão o Espiritismo.